Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria podermos nos reunir em mais um dia para podermos refletir sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre querido, primeiramente nós te agradecemos. Agradecemos pela vida, agradecemos pela oportunidade sublime de termos conhecimento acerca desse Evangelho redivivo que é a doutrina espírita. Pedimos, Mestre amado, no dia de hoje, por todos os irmãos que sofrem na região do Oriente Médio, por aqueles países que estão enfrentando grandes dificuldades, como o Afeganistão. E pedimos também, Mestre Jesus, por todo o globo, para que as pessoas possam aproveitar esse período de pandemia para vencer em si o egoísmo. Rogamos por todos os governantes, para que eles consigam transcender a matéria, elevar-se acima de todas essas situações de orgulho, de materialismo, de vaidades, e possam entrar na sintonia da paz maior, pensando e trabalhando livre de qualquer interesse para o bem coletivo. Pedimos em especial, Mestre querido, pela nação brasileira. Pedimos por todos os nossos governantes, para que eles tenham força, para que eles tenham fé, coragem, para serem instrumentos da vontade maior e conduzir aquilo que Jesus planejou para cada um de nós. Rogamos a tua permissão para este estudo dessa noite e que as equipes possam visitar cada lar que nos acompanha, trazendo paz e tranquilidade aos corações, balsamizando as dores e envolvendo a todos em bênçãos de muita luz. Que assim seja. Boa noite. Iniciamos hoje o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele interpreta a passagem de Mateus, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E uma passagem do Evangelho de Marcos, onde falam: Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos afugentaram-nas. Mas Jesus falou: Deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçam, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Na verdade, vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as criancinhas, pondo a mão sobre elas, ele as abençoou. Bom, vamos ver o que essas passagens querem nos ensinar. Jesus deixou bem claro a necessidade de termos um coração puro, amoroso, para ver a Deus, né? Isso é, para a gente alcançar o nosso objetivo nesta vida, neste aprendizado terrestre que vai nos proporcionar aumentar nosso tesouro, que nem a traça rói e nem a ferrugem corrói. E esta pureza de coração, Jesus exemplificou como a de uma criança. E como uma criança recebe o que lhe damos? Com interesse e com alegria, né? Quando nos tornamos crianças, isto é, com a naturalidade e humildade normais à infância, confiamos e amamos, sem disposições, sem imposições.
Por exemplo, uma criança que tem uma mãe que é muito nervosa, é muito rigorosa, bate nela e castiga ela, ela vai se refugiar, mesmo depois das pancadas, no colo dessa mesma mãe, para chorar a sua dor e para conquistar o mais depressa possível o amor daquela que é tudo para ela. A criança é o exemplo do amor integral, que confia e não tem rancores. Se Jesus nos ensinou a sermos como crianças, por que não ver as qualidades que podemos seguir para nos melhorar? E entre elas a gente pode destacar a humildade, o amor, a ânsia de saber, a perseverança. Então vamos começar pela humildade? A criança está sempre disposta a reconhecer a sua incapacidade e a se esforçar por aprender. Ela não pretende ser nem saber mais que quem está instruindo. E essa qualidade é básica na infância, que aceita o que é ensinado com humildade e fé. Vamos lembrar que os pequenos e simples são aqueles que são descomplicados, que usam a lógica e o bom senso que nascem do coração, que não enaltecem a sua personalidade, que não penduram diplomas ou honrarias e que são felizes como são. Vou fazer umas perguntas, não sei se vocês já se fizeram algumas perguntas assim. As perguntas seriam: eu criei a mim mesmo? Ou sei como dar origem a uma estrela? Sei como criar a folha de uma árvore? Ou sei ao menos como levantar a mão do meu colo? E a gente sabe muito bem a resposta. Não sabemos fazer nada disso, né? E como está na oração do Pai Nosso? Aquela parte que diz: seja feita a sua vontade. A gente sempre reza isso, né? Mas como a gente age? Se rebelando, perguntando sempre o porquê. Então não seria uma oração humilde passar a ser assim? Seja feita a sua vontade, sabendo que a sua vontade é para a minha felicidade. Revele-me, Senhor, o caminho pelo qual essa felicidade possa ser conhecida, pois do meu jeito não está funcionando, mas do seu sempre funciona. Vamos voltar às qualidades da criança. O segundo que a gente pode falar é o amor. A criança está sempre pronta para perdoar e esquecer as ofensas. Mesmo se ela brigar com tapas e pontapés, sair apanhando, na primeira ocasião que ela encontrar aquele amiguinho de novo, ela vai brincar com ele, se esquecendo totalmente do que houve. Não há injúria, não há ofensa, e caso tenha havido, não há ressentimento. Mas nós ainda estamos presos aos ressentimentos. E o perdão é essencial, pois o que não foi perdoado nos outros, não foi perdoado em nós mesmos. Quando julgamos os outros, estamos nos julgando. Vemos o cisco no olho dos outros sem enxergar a trave no nosso. E a única razão de percebermos o defeito alheio, né, é porque ainda temos esse defeito no nosso caráter. Sendo que a melhor forma de trabalhar esse defeito é através do perdão. Se a gente praticar o perdão, ele vai nos conectar com a alma e com a essência do nosso irmão,
que vai nos permitir enxergar e perceber o porquê desse irmão estar agindo assim e entender este comportamento impróprio. E quando entendemos, passamos a querer ajudar o outro, a usar de compaixão. E, consequentemente, a corrigir as interpretações equivocadas sobre nós mesmos, vivenciando o caminho do auto-perdão. Vou fazer aqui um parênteses para falar do texto que a Carol postou essa semana no grupo de WhatsApp. Chama Os Sons do Silêncio. Um rei mandou o seu filho estudar num templo de um grande mestre, com o objetivo dele se tornar uma grande pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre mandou ele ficar 1 ano sozinho na floresta, ouvindo todos os sons. Passado esse ano, o príncipe retornou e falou assim para o seu mestre: pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o barulho do vento cortando os céus. Mas, ao terminar o seu relato, o mestre pediu que ele retornasse à floresta para ouvir tudo mais que fosse possível. Apesar de estar bem intrigado, ele obedeceu e retornou à floresta. Por dias e noites ele ficou sozinho, ouvindo e ouvindo, mas não conseguia perceber nada de novo, além do que havia dito ao mestre. Mas certa manhã começou a distinguir uns sons vagos, diferentes de tudo o que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta dele. Aí ele pensou: esses devem ser os sons que o mestre queria que eu ouvisse. Mas sem pressa ficou lá ouvindo pacientemente. Queria ter certeza de que estava no caminho certo. E quando retornou ao mestre, ele falou assim: quando prestei atenção para ouvir o inaudível som das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da noite, o mestre então sorriu e acenou com a cabeça em sinal de aprovação, dizendo: ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. E apenas quando a gente aprender a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados, suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar confiança ao seu redor, entender o que está errado e atender às reais necessidades de cada um. O amor acolhe todas as coisas, permite todas as coisas e por isso supera todas as coisas. Tem uma fala do Chico bem própria para o momento, que é essa: a coragem do amor cria a bênção do perdão. Bom, vamos voltar às crianças. A ânsia de saber. Eles têm tanta ânsia que às vezes eles deixam a gente malucos com aquelas perguntas constantes, embaraçosas, às vezes até indiscretas, né? Mas será que essas crianças que estão vindo agora, essas índigo e cristais, não fazem tantas perguntas para procurar nos ensinar a aprendermos mais? Mas principalmente aprender mais sobre nós mesmos e a enxergar que tudo que experimentamos
foi causado por nós mesmos? É uma pergunta que eu vou deixar no ar. Vamos seguir para a perseverança da criança. E quando ela quer alguma coisa, ela não desiste. Usa de todas as artimanhas até conseguir. Obtendo às vezes pelo nosso cansaço, né? E com perseverança a gente precisa lembrar sempre o porquê da nossa existência terrena. Não estamos aqui para sobreviver, mas para viver com a verdade de quem somos. E essa vida é a presença do amor de Deus, que está nos proporcionando as pessoas, os livros e as experiências que necessitamos neste momento único de aprendizado e de sublimação. Vamos falar um pouquinho também da inocência, porque sem qualquer malícia, para as crianças tudo é natural, tudo é limpo, especialmente se elas são educadas sem mistérios e nem segredos. Na nossa vida diária, como é o meio mais perfeito para o nosso aprendizado e desenvolvimento, quem nos acompanha de perto é um companheiro perfeito e necessário nesta etapa e plano que estamos vivendo. Então, essa pessoa é o nosso professor. Nela vamos encontrar os nossos defeitos, caso a olhemos com inocência. E se estivermos vigilantes e quisermos aproveitar esta oportunidade inocente, devemos nos perguntar: o que este momento está nos ensinando? Provavelmente a resposta vai mostrar que não vivemos nenhum momento comum e nossas experiências são degraus para o nosso aprendizado. Escutando, como vimos acima, né? E vivendo atentamente, eu permitirei que este momento me ensine como perdoar, como acolher e como amar com a inocência de uma criança. E a simplicidade, né? A criançada sempre faz tudo sem perguntar o que os outros vão dizer. Não tem preconceitos, não procuram esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que a gente classifica como vergonhosos. E aí está a essência dessa parte, né? Dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, como Jesus falou. Não importa o que os outros pensam, importa o que você pensa. Viva a vida com toda a paixão que você puder reunir. Abençoe todos os momentos. Sabe aquele momento chato que você tem de lavar o seu prato, ou de tirar o lixo, ou de arrumar sua cama? Procura chegar nesse momento e falar: meu Deus, esta é a minha vida. Este é o meu caminho de aprendizado. E vou vivê-lo com aceitação, com garra e com muita vontade. Agora vamos falar um pouquinho da docilidade. A criança se deixa guiar com confiança pelos mais velhos, às vezes nem perguntando onde vão. Não imaginam traições e nem enganos. E não julgam ninguém. Pois é, o julgamento é contração, é estreitamento. É o contrário do perdão, que é relaxamento, paz, confiança e fé. Se na sua vida diária, que a gente já viu que não tem nada de comum, porque ela é especial para a sua etapa de aprendizado, você se perceber julgando alguém e parar e perguntar: meu Deus, estou novamente em julgamento.
Ai, se eu pudesse voltar atrás e fazer essa nova escolha. Aproveite esse momento que você teve consciência do que você fez, esse despertamento para trabalhar que você pode fazer uma nova escolha. Por exemplo, afirmando: eu me perdoo pelo que criei. Eu não te julgo, eu te acolho e te amo. Eu te liberto para que você seja você mesmo. Eu te abençoo com a bênção do Cristo. E deixe esta emoção, este sentimento de lado e não pense mais nisso. Você ofereceu seu perdão. Se o outro aceitar ou não, é problema dele. E toda vez que você tiver julgado alguém e, portanto, estiver julgando a si mesmo, você poderá desfazer isso no momento presente, simplesmente fazendo esta escolha diferente. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Gostamos de atenção, carinho, compreensão, tolerância, enfim, de todo um clima de amor e de fraternidade. No entanto, para que a gente tenha tudo isso, é necessário que estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos também em relação a nós mesmos e não ficar se culpando ou se chicoteando. E por que será que a gente deseja tudo isso e, no entanto, se torna tão difícil para nós manter esse estado de alma? Nós somos criados para amar, mas é interessante como nós nos sentimos envergonhados de amar. Achamos que vamos, por exemplo, na expressão vulgar, pagar mico e que a gente despreza as riquezas do nosso mundo interior e tira de nós mesmos a alegria da criança, a alegria de ser feliz, deixando de ser espontâneo, carinhoso, de se expressar com alegria, de cantar, de dançar, não é verdade? E a gente precisa ficar mais atento para perceber que quando nos sentimos perturbados com alguma coisa, podemos até considerar isso uma bênção, pois essa perturbação é um sinal de algo em nós que precisa ser curado, transformado. Ficar vigilantes com o que ainda precisamos nos perdoar, pois como vimos, o que negamos em nós mesmos, nós projetamos nos outros e cada projeção é nociva não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos. E para sermos mais vigilantes, precisamos começar a ficar mais conforme o ensinamento de Jesus. O ensinamento dele de orar e vigiar. A gente sabe que a oração nos traz para o presente. Claro que toda vez que a gente se vir perdido, não estamos no presente, nós não vamos rezar o Pai Nosso toda hora, né? Aquele Pai Nosso inteirinho. Mas a gente pode criar uma frase curta para nos trazer para o presente, uma frase que seja uma oração curta. Eu já falei isso na outra palestra, eu vou falar de novo. Pode ser: eu sou como Deus me criou, ou eu sou como o amor me criou. Você pode também criar uma frase falando: descanso no amor, ou descanso em Deus. Então, você se viu perdido nos seus pensamentos, saiu do orar e vigiar, você fala essa oração curta, mas não fica repetindo ela. Sabe por quê? Porque vigiar não é observar. Então você pode fazer assim: pensar a sua frase, eu sou como Deus me criou, e soltar. E simplesmente observar.
O observar é um ato que ajuda a gente a ficar presente. E quem sabe a receber aquele auxílio através de uma intuição, às vezes que é um sopro do nosso mentor, né? Que se a gente tiver preso nos pensamentos, né, divulgando neles, a gente vai perder e não vai escutar. Outras coisas que a gente pode fazer é se desligar um pouco da TV, das redes sociais, rezar ao levantar, agradecer pela noite, pedir pelo dia. No meio do dia, procurar dar um tempo, se desligar dos afazeres, agradecer novamente. À noite, principalmente antes de dormir, acalmar a mente, fazer orações, agradecer o dia, pedir amparo, né? E implantar, novamente eu vou falar, o Evangelho no lar, né? Ele protege, ele ampara, ilumina não só a sua casa, mas as dos seus vizinhos também. Não maldizer e sim bendizer. Procurar enxergar o bom lado das pessoas. Deixar de somente ver os erros e procurar apreciar as suas habilidades. Eu vou só citar rapidinho uma parte do livro Boa Nova, de Chico Xavier, que conta sobre Joana de Cusa, que ela seguia sempre as pregações de Jesus. Mas seu marido era um alto funcionário de Herodes e ele não tolerava a doutrina do mestre, né? E a Joana expôs a Jesus os seus medos, as suas amarguras perante a diferença de religião entre os dois, né? E o mestre respondeu uma frase divina: só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. E falou assim para ela: teu marido não te compreende, ele um dia vai te compreender. E você não se acharia ligada a ele se não houvesse uma razão para isso. Não perca tempo em discutir à toa. E desde esse dia, Joana mudou a sua vida com resignação. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, apreciando sempre as suas qualidades. E é isso que a gente gostaria de passar essa noite, para a gente mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, voltarmos a ser crianças e voltarmos a elogiar e apreciar a todos. Para encerrar, eu vou ler a prece da aceitação de Maria Dolores. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela. E manejando a frase tema e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa ao clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina.
Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou, por isto mesmo rogo. Não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja. Ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja.